Olá, queridos amigos, é um prazer grande estar com vocês mais uma vez com o nosso programa Ápice Desenvolvimento Humano, sempre trazendo para você conhecimento, reflexões para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, fundador da Ápice Desenvolvimento Humano, a Ápice que é um instituto com já mais de 16 anos de história e com participação aqui já na Rádio que Acredita na Vida há 14 anos. Esse ano faz 15 anos que estamos aqui, trazendo sempre informação aí para você refletir, para você crescer, né? Esse é um movimento fundamental da vida, crescimento, evolução, desenvolvimento. Todos nós estamos em constante desenvolvimento, em constante evolução. A vida nos chama a evoluir, nem que seja força, né? A vida nos pressiona a evoluir. Esse é o programa fundamental da vida. Quando a gente resiste, quando a gente não faz o que precisa ser feito, quando a gente não atende ao chamado, a vida pressiona mais ainda e a tendência é a dor, né, o sofrimento. E o sofrimento nesse sentido é santo, né? O sofrimento nesse sentido é santo no sentido de que é o sofrimento que faz com que você se dê conta do que está acontecendo, que você busque entender o que está acontecendo e busque solução. Então o sofrimento é um pedido de ajuda. A dor, ela visa que você precisa cuidar de algo, né? Então a dor física visa que aquilo ali, que aquela área está machucada, para você cuidar, para você preservar, não é? Se não fosse a dor, talvez aquela área do corpo seria destruída com a sua ausência de cuidado. Então a dor faz com que você cuide. Da mesma maneira, uma pessoa que tem insegurança, que tem explosividade, que tem raiva, que tem angústias recorrentes, é importante entender que o problema não é a angústia, que o problema não é a raiva, que o problema não é o medo, o problema é algo que está por baixo disso, né? Esses sentimentos são apenas sintomas. E hoje a gente vem falando muito de inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? Não é você neutralizar as suas emoções. Não é... É o contrário disso. É você trabalhar o que precisa ser trabalhado para que o equilíbrio venha. Então, inteligência emocional é ter as suas emoções agindo a seu favor e não contra você. É ter um medo que te ajuda, que te avisa quando está havendo um perigo real, para que você possa se preparar e lidar com aquilo de uma maneira estratégica para você, de uma maneira eficiente. Agora, se o medo te paralisa, de que adianta um medo que paralisa? Você vai atravessar uma avenida, vem um caminhão desgovernado na sua direção e você paralisa, fica ali paralisado. De que adiantou esse medo, né? Então, o medo que paralisa é um medo excessivo, é um medo que te trava diante de plateia, é um medo que te trava diante de elementos que disparam sua fobia, como lugar fechado, animais, enfim, altura, água, sangue. O medo que paralisa, né? É um medo que vem, por exemplo, que afeta pessoas que têm problemas em lidar com autoridade, né? Com chefe, com pessoas que de alguma maneira ela acha que sabem mais do que ela, e aí ela paralisa, ela trava, né? O medo que paralisa atrapalha, a mente paralisa em situações de provação, como provas mesmo formais, como fase de teste ou feedbacks nas empresas. Então o medo que paralisa, ele é um medo que gera problema. O problema não é, mas vamos entender, o problema não é o medo, o problema é o que tem por baixo disso, normalmente acúmulos emocionais não resolvidos lá da história da pessoa, que estão vivos dentro dela ainda hoje, né? Então uma pessoa que tem muito medo de plateia tem uma plateia nociva dentro de si que foi programada a partir da experiência com pessoas que criticaram muito, com plateias que de alguma maneira fizeram chacota, humilhação, né? Então pessoas que têm muito medo de plateia normalmente têm uma plateia nociva dentro de si por conta de experiências lá do passado, né? Então da mesma maneira uma pessoa que tem medo de água, que tem pavor à água, também tem experiências, uma representação interna nociva de água, negativa de água por conta de alguma experiência que viveu ou de que ouviu falar, né? Algo que foi contado que traumatizou, porque nós também nos traumatizamos e criamos referências a partir de histórias de terceiros, né? Então,
Por exemplo, tem gente que nunca foi para o Rio de Janeiro, mas morre de medo de ir para o Rio de Janeiro. Nossa, tem pavor de pisar no Rio de Janeiro. Se tiver que ir para o Rio de Janeiro, vai ficar apavorada. Por quê? Por conta de histórias que ouviu do Rio de Janeiro, por conta de algo que viu na televisão e pá. Quer dizer, a pessoa não viveu uma experiência traumática lá. Ela ouviu contar, ela viu a respeito e aí isso traumatiza. Também acontece com a gente. Então, medos, inseguranças, travações, fobias, tem a ver com representações internas desproporcionais, ou seja, o medo não é a causa, o medo é sintoma. A causa é algo que são referências que estão lá na mente da pessoa. Por exemplo, a pessoa é sequestrada uma vez, vive um sequestro relâmpago e a partir daí não consegue andar de carro sozinha. Então ela pensa em dirigir sozinha, já vem aquele medo. Ou começa a dirigir sozinha, anda uma pessoa, vai atravessar a rua na frente dela, o pedestre, ela já entra em pânico achando que esse pedestre vai vir atacá-la. Quer dizer, ela fica revivendo, ela fica projetando na tela da vida, do dia a dia, essas cenas do passado não resolvidas dentro dela. E é isso que faz com que muita gente não tenha inteligência emocional adequada, ou seja, tem uma emoção que gera problema, um medo que ao invés de ajudar atrapalha, um medo excessivo, um medo fora de lugar. É um medo adequado àquelas experiências traumáticas lá do passado, de uma criança com medo, enfim. E não hoje, uma situação que exige que você se coloque, que você defenda seu ponto de vista, que você expresse seu conhecimento numa reunião, numa plateia, que você se posicione, diga não, diga sim, que você dê feedback, que você ouça feedback. E aí, de repente, você trava, paralisa diante desses eventos como uma criança paralisada diante de um monstro. Por quê? Porque você tem essas experiências não resolvidas desses monstros lá do passado dentro de você, que podem, devem, merecem ser reorganizadas, elaboradas, processadas, ressignificadas. Esses neurônios merecem ser limpos, né? A gente precisa, de fato, reciclar essas informações, esses lixos emocionais, ou seja, lixos emocionais, que são experiências do passado que foram significadas de uma maneira rudimentar, infantil, a criança entendeu como monstruoso algo, e essa programação monstruosa está hoje atrapalhando o adulto, que tem emoções infantis. Ele não entende por quê. Puxa, eu não gostaria de sentir essa travação, essa insegurança, essa paralisia, isso, mas é mais forte que eu, toma conta. Por quê? Porque são medos infantis, são partes que estão aí atuando dentro da pessoa, baseadas em informações desatualizadas que foram construídas lá no passado e que merecem ser ressignificadas. É preciso fazer limpeza neuronal, reprogramação emocional, mental. E isso, a principal ferramenta nesse sentido é a programação neurolinguística, que pode ser chamada de reprogramação neurolinguística. É um conjunto de técnicas desenvolvidas a partir dos anos 70 nos Estados Unidos, modelada dos maiores terapeutas da época, ou seja, descobertas por John Grinder, Richard Bandler, um matemático, psicólogo e um linguista que foram estudar como é que aqueles grandes terapeutas sempre conseguiam resultados. Por que alguns sempre tinham resultados em poucas sessões e outros terapeutas demoravam meses e anos, e às vezes tinha, às vezes não tinha. Ou seja, foram modelar as estratégias de excelência desses grandes profissionais que não sabiam explicar o que faziam. Sabiam fazer, mas seus alunos não conseguiam replicar exatamente como eles aquela excelência. E aí, ao modelar, ao descobrir as estratégias inconscientes que esses grandes gênios usavam, isso foi disponibilizado como método, como técnicas para desativar fobias, desativar compulsão, desativar trauma, desativar comportamentos indesejados, né? Aquele comportamento que você quer deixar de ter e não consegue, como por exemplo, eu não consigo, eu gostaria de dizer não e não consigo, eu sempre digo sim, eu explodo quando não deveria, eu travo quando não deveria, ou seja, como você pode mudar esses comportamentos e deixar de uma maneira automática um novo repertório, né? Técnicas para instalar novos comportamentos. Eu gostaria de conseguir fazer isso, não faço. Gostaria de fazer com antecedência, deixo sempre para a última hora. Gostaria de me posicionar e dar feedback com tranquilidade. Não, eu calo ou eu explodo. Enfim, qualquer mudança emocional, comportamental é possível rapidamente com programação neurolinguística. Quero te convidar
Venha passar por um processo na Ápice Desenvolvimento Humano, melhor instituto de desenvolvimento humano do país, no seguinte sentido: único que garante resultados em mudanças breves. Se você não perceber resultados já em 2 sessões, você vem por uma anamnese, né, uma entrevista, e depois 2 sessões de intervenção, já tem que perceber mudanças na sua vida. São 10 sessões no total, e se você já não perceber mudanças nas primeiras, devolução do seu dinheiro integral. Não é interessante? Só na Ápice Desenvolvimento Humano, faça um teste para uma vida melhor, limpe-se, reorganize-se, atualize-se. É preciso atualizar o programa, tá? Os seus programas. O problema do ser humano são os softwares desatualizados, porque a máquina humana é fenomenal, o hardware é maravilhoso. O problema são aprendizados antigos, vivos dentro de você, fazendo você se repetir em receitas antigas que te levam resultados mesmos, os mesmos resultados de sempre. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Para fazer diferente é preciso ser diferente, seja diferente, se atualize com programação neurolinguística, atendimentos individuais na Ápice com garantia. Se você não tiver mudanças, você tem o seu dinheiro de volta. Já nas primeiras sessões, você já vai perceber isso. Faça um teste, venha se testar, venha se desafiar, venha nos desafiar, venha para o Desafio Ápice. Técnicas avançadas, programação neurolinguística, coaching, constelação. É um processo de técnicas, um método integrativo para resultados profundos, rápidos, consistentes. Agende sua sessão em São Paulo, ou em Campinas, ou em Jundiaí, ou em Alphaville. Aqui em São Paulo é na região da Paulista. Você também pode ser atendido online de qualquer região do país, com imagem e som, via Zoom ou via Skype. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. Site apcedesenvolve.com.br. APICE desenvolve.com.br. Entre em contato agora, tem gente para te atender. 11 2361 5000. Muito bem, muito bem, muito bem. Sigamos por aqui. Então, estou falando de inteligência emocional, estou falando de você ter suas emoções agindo a seu favor. Dei exemplos disso com base no medo, que são insegurança, baixa autoestima, né? Dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não tem um tipo de medo por baixo. Qual é o medo que tem? É o medo de magoar o outro. E é esse o verdadeiro problema? Ainda não. Em PNL, nós descobrimos rapidamente o foco fundamental do problema, fazendo perguntas estruturadas para isso. É o metamodelo de linguagem. Então, se uma pessoa diz, eu tenho dificuldade de dizer não, eu vou perguntar o que te impede de dizer não, né? Ou em que momentos você não consegue dizer não. E aí ela vai dizendo, a gente fala, o que te impede de dizer não? Enfim, eu falo, ok, então, se você disser não, o que pode acontecer de mal que faz com que você não queira dizer não? Aí a pessoa diz, outra pessoa pode se chatear, pode se magoar comigo. E muito bem, e se a pessoa se magoar com você, o que pode acontecer que faz com que você não queira que isso aconteça? Aí normalmente vem a resposta, a pessoa vai embora, não vai querer falar comigo, aí eu vou ficar, né, eu vou ficar sozinho. Na verdade, por baixo o que tem? Tem o medo do abandono, né? Medo da rejeição. Aí é que tá. E aí, é um medo infantil. Um adulto de 30, 40 anos, 20, 50, que tem medo de dizer não, que não fala não quando era para dizer não, e que ao não dizer não, está se prejudicando. Né? Ou seja, um adulto que não consegue dizer não, uma outra pessoa do lado dele falaria não, mas ele não diz não, tem sentimentos infantis. Tem medo do julgamento do outro, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. Então, sentimentos de uma criança que, de alguma maneira, viveu essa insegurança da possibilidade de ser rejeitada. Isso é preciso reprogramar, ressignificar. A boa notícia, isso a gente faz rapidinho. Na verdade, com PNL, qualquer questão emocional, você trabalha rapidinho. Você pode vir para atendimentos individuais na Ápice Desenvolvimento Humano, ou você pode aprender, fazer um treinamento completo, faça um practitioner, se torne um praticante de excelência, um praticante do melhor de você. Venha se trabalhar ao longo de um treinamento de 10 dias. São finais de semanas intercalados, tá? São 5 finais de semana onde você aprende as técnicas para usar com você e durante o processo você vai
trabalhando já um monte de tema na sua vida. Você sai de um practitioner outra pessoa em vários aspectos. É comum as pessoas trazerem vários temas para trabalhar, vários aspectos para evoluir, e ao final do treinamento não ter mais o que trabalhar. Fala, meu Deus, eu nem sei mais o que trabalhar porque eu já mudei tanto. Não é bacana isso? Muito legal. Practitioner em programação neurolinguística com certificação internacional que te capacita ainda a atender pessoas, a se tornar um terapeuta de PNL, um coach de PNL, onde você vai usar essas técnicas para ganhar dinheiro ajudando pessoas, realizando uma missão linda de evoluir, de destravar as pessoas, de facilitar a alma dessas pessoas, trabalhando aquela personalidade que está encalacrada, né, naquele padrão de insegurança, de explosividade, de protelação, de baixa autoestima, de ansiedade excessiva, de depressão. Qualquer mudança emocional, comportamental, você pode se trabalhar fazendo um practitioner e ajudar a trabalhar outras pessoas de maneira amadora, né? Você pode fazer isso com amigos, com família, com seus colegas de trabalho, com seus colaboradores e desenvolvê-los. Ou, se você quiser, você pode ter uma segunda profissão e atender uma noite por semana, por exemplo, 2 noites por semana, ou aos sábados, e ter uma receita super bacana, possivelmente maior do que a sua receita atual, com o seu trabalho atual, porque hoje é muito valorizado, mudança breve, é o que faz a diferença para as pessoas. As pessoas estão lá encalacradas em algo, e aí passa por um processo breve, e aí a partir daí evolui, dá um salto profissional, dá um salto no relacionamento amoroso, dá um salto na saúde. Então, practitioner em programação neurolinguística na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000. Practitioner em São Paulo, capital. Practitioner em Porto Alegre. Nós estamos em Porto Alegre agora em março, com turma de practitioner lá. E outras capitais ainda agora no primeiro semestre também. Você pode saber através do site da Ápice, apicedesenvolve.com.br, APICE desenvolve.com.br. Então, falando aqui da inteligência emocional quanto à insegurança, vamos falar inteligência emocional quanto à ansiedade ou depressão. Ansiedade também tem a ver com medo. É medo do que pode acontecer, medo de não conseguir, medo de não dar certo, né? Existe medo por baixo da ansiedade, né? Causas possíveis da ansiedade. Visão sempre negativa de futuro, tá? Então a pessoa sempre está pensando no pior e aí ela fica ansiosa. E a causa muito comum também é desorganização crônica, quando a pessoa tem a sensação de perda de controle. Então ela tem muita tarefa desorganizadas, ou seja, muita pendência, e aí essas pendências ficam vindo à mente, né? Também está faltando isso, não esqueci aquilo, meu Deus. E aí tá esse monte de pendências mal gerenciadas fazem com que a pessoa fique muito ansiosa, com medo de não dar conta, medo de não conseguir, medo de não fazer aquilo que é importante e tal. Então é preciso trabalhar. Como é que a gente trabalha isso? Trabalhando também em memórias, ou seja, desativando experiências do passado que geram essa visão de negatividade de futuro, se esse for o caso, e também com metodologia de organização pessoal, metodologia de administração de tempo, de prioridades, organização de agenda, e simples, métodos simples que mudam vidas. Isso você pode aprender, pode passar por esse processo fazendo atendimentos individuais na Ápice, né? E também fazendo treinamento em PNL, o Practitioner em Programação Neurolinguística. Vamos lá. Falando de depressão. Depressão, excesso de tristeza, né? Tristeza, muita tristeza, depressão. Muitas vezes a tristeza tem a ver com o quê? Com perdas. Coisas que você perde, que você ama, você fica triste. Se você tem uma pedra que você ama, que é o que você ganhou essa pedra do seu avô, uma pedrinha de estimação, e você perde essa pedra, dá uma tristeza. Veja só, tristeza porque perdeu uma pedra. Mas por quê? Porque ela é importante para você, algo que você valoriza, né? Agora, perder uma pessoa que a gente ama, uma tristeza enorme, né? Perder alguém que você sabe que morreu na enchente, que você ouviu falar, morreu 3 na enchente, você nem sabe quem é, você não vai sentir tristeza, né? Agora, se é alguém ou algo que você ama, tristeza. Então, vamos lá. Se você tem muita perda, depressão. Depressão muitas vezes tem a ver com vontade de ir embora também. Então, não quero viver, não faz mais sentido, é uma vida sem sentido, uma vida com muita falta, muita perda. Então, por exemplo, a pessoa sente, ela perdeu alguém que ela ama e aí a vida fica sem sentido, perdeu o amor da vida dela, morreu um filho querido, morreu a mãe, gente que é muito conectada com a mãe, muito conectada com o pai, de repente o pai morre e a pessoa quase vai junto.
de depressão, ou seja, não faz sentido a vida. Então isso é preciso ressignificar a morte, né? Ressignificar a conexão com aquela pessoa que se foi. Né? É preciso trabalhar, e isso pode ser trabalhado de maneira muito breve, profunda e bem feita, com técnicas de PNL e constelação juntas, na ápice de desenvolvimento humano. Nós garantimos solução da depressão, veja só, sem medicação. Se a pessoa já estiver tomando medicação, ela vai continuar tomando, quem tira é o médico. Né? Nós vamos trabalhar as causas, de modo que naturalmente ela percebe que adeus tristeza, e aí naturalmente o médico vai tirar o remédio da melhor maneira. Então nós trabalhamos depressão de dentro para fora em pouquíssimas sessões, com garantia, se não resolver, dinheiro de volta. Não é interessante? Por quê? Porque a causa normalmente é simples. Uma causa mais complexa é a da síndrome do pânico. Estamos falando aqui de inteligência emocional. Uma pessoa que tem muita depressão, que tem muita tristeza, tem as suas emoções desorganizadas, ela não está com inteligência emocional, ela tem as suas emoções atuando contra ela. Eu não disse que a tristeza é a emoção da perda? Ela é importante para a natureza, importante para a vida. Ela faz com que você preserve aquilo que você ama. Na ideia de perder um filho, fica muito triste. Então você se empenha muito na preservação dos filhos. Eu acho que a principal função dos pais ali na primeira infância é manter aquele indivíduo vivo. Né? Porque a criança não sabe se manter viva. Então, nossa principal função é manter vivo, bem alimentado, bem vestido, seguro da rua, seguro dos riscos. Então, a tristeza, ela preserva aquilo que é importante para a gente. Agora, quando a pessoa tem muita tristeza acumulada, depressão. Né? Então, se ela perdeu pessoas, perdeu coisas que ela ama e ela não aceita, não resolveu isso. Ou, se ela está perdendo algo hoje intensamente, está perdendo, por exemplo, a vida. Ela sente que ela é tão travada, tão tímida, que ela não consegue se relacionar. Ela sente que ela está perdendo a vida. Muitas vezes vem a depressão. Ou a pessoa está se sentindo sem saída numa situação, num casamento sem saída, por exemplo, um casamento opressivo, onde ela se sente mal, mas pensar em sair ela não consegue enxergar a saída, ou ela, se pensar em sair, ela entra num buraco, num sentimento de perda maior ainda, e aí fica nessa roda viva e vem uma vontade de ir embora. Inconsciente vem um processo de se entregar, vem depressão. Ir embora, que eu digo, é morrer. Né? Então, pessoa se sentindo sem saída porque está perdendo a vida, ou porque perdeu algo lá no passado, ou porque não tem visão de futuro. Quando imagina o futuro, é um futuro sombrio, sem significado, sem sentido, ou seja, tem perda. Depressão. Né? E aí, como é que trabalhamos isso? Com técnicas de última geração, programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, sim. Coaching para depressão, sim. Quando, muitas vezes, o coaching vai estruturar visão de futuro, valores, meta de vida conectada com valores e estratégias, vamos lá, ação para realizar coisas que precisam ser feitas para que essa alma se sinta feliz nessa vida. Então nós vamos trabalhar passado, vamos trabalhar presente, vamos trabalhar futuro, com técnicas cada uma no seu lugar, no método integrativo. Sim, então vamos lá, inteligência emocional, ter as suas emoções a seu favor. É ter uma tristeza que te ajuda e não uma tristeza gigantesca mal resolvida. É ter um medo que te ajuda e não um medo gigantesco gerando emoções infantis quando não era para ter. Né? É ter uma raiva que te protege, que avisa quando está havendo uma invasão de espaço. A raiva avisa quando você está sendo desrespeitado. Até quando você se desrespeita, não cumpre com você mesmo, você fica com raiva. Raiva é importante. Todo mamífero tem raiva, o ser humano tem raiva. Raiva é importante. Agora, uma raiva excessiva que vira ódio, aí ela tem o quê? Tem acúmulos não resolvidos. Eventos lá do passado que estão engasgados até hoje, que você não encontrou saída, que ficam no inconsciente, né, fazendo com que a pessoa tenha emoções excessivas, gerando problemas, falta de inteligência emocional. Uma raiva que você implode ou explode e causa problemas nos ambientes é resultado de acúmulos emocionais. É preciso limpar ressignificar, limpar esses lixos emocionais, essas experiências do passado, ressignificá-las de modo a fazer com que... É uma reformatação mesmo, né, do seu HD interno. Aí. Vamos fazer com que a sua mente tenha outras referências para entender o mundo e não ficar com raiva de qualquer coisa pequena porque entende aquilo como gigante, como algo... Né? Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento de uma boa inteligência emocional. É limpar essas memórias, reorganizar as referências que estão fazendo com que você lide
de maneira desequilibrada com o mundo, com a vida. Quer ter inteligência emocional? Quer ser feliz? Quer ser uma pessoa com autoridade, com firmeza e ao mesmo tempo amorosidade, equilíbrio? Desenvolva inteligência emocional na Ápice Desenvolvimento Humano. Faça programação neurolinguística, venha se reprogramar. Practitioner em PNL, turma noturna, agora em março, tá? 2 noites por semana e também turmas aos finais de semanas. Telefone 11 2361 5000. E atendimentos individuais, se você quiser um processo personalizado, com garantia. Garantia. Se você não desenvolver inteligência emocional, se já não perceber evolução em 2 sessões, entrevista e depois 2 sessões, a gente devolve o seu dinheiro. Só na Ápice. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. Acompanha a gente no YouTube. Ápice Desenvolvimento Humano. Se inscreve no canal. Site apsidesenvolve.com.br 11 2361 5000. Foi um prazer estar contigo, sou Plínio de Souza. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.